Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Whey, o podcast da Whey Suplementos, a rede de suplementos que mais cresce no Brasil. Nosso propósito é inspirar conquistas e transformar desejos em realidade. Aqui falamos sobre diversos assuntos: saúde, longevidade, bem-estar e trazemos muitas dicas para vocês. Eu sou a Vanessa Gomides, nutricionista e gerente na Whey Suplementos, e hoje estamos aqui com a nossa convidada, Natália. Muito prazer. Bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês, falando de encantamento, né? Experiência do paciente, do cliente. A Whey faz isso, né, com a gente que vai até a loja e vir falar sobre esse encantamento é muito legal. Muito obrigada pela sua presença. Pra gente começar tudo, conta um pouquinho quem é a Natália pra gente. Vamos lá, a Natália é aquela que tenta equilibrar vários pratinhos. Não é muito fácil, mas a gente tenta. Eu sou casada com o André, que é médico. A gente tem uma clínica na Barra, que a gente trabalha com toda essa parte, né, de emagrecimento, hipertrofia, medicina integrativa de um modo geral. Então, a gente faz tanto a parte de suplementação venosa, implante hormonal, tudo na clínica. E eu brinco que a clínica chegou e foi jogada até a mim. Porque eu, de formação, sou neuropsicóloga infantil. Então, até a pandemia, eu trabalhava com crianças autistas e crianças neurotípicas. E aí veio a pandemia, eu tava grávida do meu primeiro filho. Eu tenho 2 príncipes, o Vicente e o Augusto. Um de 2 e um de 4. E eu me vi em casa presa, sem fazer o que eu gostava de fazer, que era o consultório, né? As crianças estavam em vulnerabilidade, eu estava grávida também, não podia atender. E aí o meu marido falou assim, por que você não faz nutrição e vem trabalhar comigo? Aí eu falei, não, fazer outra faculdade, eu tô grávida, não vou fazer isso agora, em meio do caos da pandemia. E aí eu fui vendo que eu tava ficando muito sozinha, porque eu não via as pessoas, era só aquela coisa de live. Eu falei, bom, vamos usar esse tempo pra fazer o que eu gosto, que vamos ver se eu vou gostar, né? Porque hoje eu gosto, mas antes eu não gostava. E aí eu fui fazer nutrição, e em paralelo a gente já tava com o consultório abrindo. Então, quando o consultório abriu, eu me vi com o consultório na mão, tendo que fazer treinamento de equipe, pensando no que a gente vai fazer para uma melhor experiência desse paciente que tá chegando aqui. Aí eu fui para a parte de gestão médica. Falei, bom, a nutrição ela vai ser um braço dentro da clínica, mas como é que eu vou fidelizar esse meu paciente aqui? Por que ele vai escolher o meu produto, o meu atendimento e não da esquina? Porque na Barra, se você botar no Instagram, você vê endocrinologista em todos os cantos, emagrecimento tem em todo lugar. Então, a gente foi fazendo essa parte toda de gestão médica, eu fui estudando e me aprofundando nessa parte de experiência do cliente, que hoje é o que eu amo fazer. E você é formada em nutrição. E seu marido? A gente terminei nutrição, mas eu não atuo como, eu faço parte toda a parte de gestão médica mesmo. Encantamento. Encantamento. É uma Disney dentro da MS. E a empresa é MS, né, o nome? Que é a Magalhães MS. Clínica MS. Legal. E como que é empreender em família, e equilibrar, assim, sócia, esposa? É engraçado, porque ele foi palestrar em BH e eu vim com as meninas, tava dirigindo e resolvendo, vamos comprar máquina tal, vamos fazer não sei o quê, tem que falar com o paciente. E eu falei, isso que é estar casada e ao mesmo tempo, às vezes eu deito na cama, eu falo com ele, eu não vou falar de paciente, eu não vou falar de faturamento, não vou falar de nada. Porque é difícil. Tem horas que eu brinco que o dia pegou fogo dentro do consultório, ele entra no carro e fala assim, você quer pedir uma pizza? Eu... Não quero pedir nada. Não quero nem olhar. Mas a gente teve que aprender a separar as coisas. E hoje, pro meu casamento, eu vejo como é bom a gente trabalhar junto. Porque o que as pessoas falam, né? É muito difícil, você traz para olhar mais para casa, mas a gente aprendeu a separar. E muitas vezes eu vejo que o dia dele foi muito sobrecarregado. Tem dias que eu brinco, você vegeta aqui várias vezes, porque várias vezes ele não almoça. Entra um paciente, faz outro. É um paciente que eu só quero falar com ele. Tem outra nutricionista na clínica, tem a equipe toda técnica de enfermagem, a nossa gerente de enfermagem, mas eles querem falar com o André. Então, é um paciente atrás do outro. Aí os meninos já chegam em casa, a gente vai tentando contornar a situação. Vamos brincar com a mamãe? Deixa o papai respirar, deixa o papai pensar, porque eu sei que o dia foi caótico. E quando acontece alguma intercorrência, alguma coisa, a gente tá ali pra ser uma coluna do outro. Então, a gente aprendeu a respeitar esse limite. Não é fácil, né? São 5 anos trabalhando junto. 4 anos e meio, 5.
Mas hoje é muito legal, hoje é muito gratificante. E eu brinco que eu falo, se eu não tivesse decidido recalcular a rota minha de carreira e abraçar o sonho dele, que era o consultório, acho que talvez a gente não estaria nem mais juntos, porque a gente ia abrir uma lacuna mesmo, que eu ia fazer as minhas coisas para um lado, ele iria fazer as coisas dele para o outro, e hoje a gente trabalha junto dentro da MS, a gente tem os braços educacionais para médicos, que são todos os cursos, quando eu abranjo toda essa área de encantamento, a importância de você ter um POP organizado. E a gente começou a fazer projetos e andar juntos nesse lugar. Porque senão ele ia para um congresso, como, tipo, ele tá no congresso. Qual é a necessidade dele falar, olha, tem uma máquina nova aqui que vai ajudar a gente nisso. Se eu não tivesse junto com ele, eu dificilmente estaria sabendo dessa máquina. Ele iria comprar e tava tudo bem, entendeu? Então, eu acho que fortaleceu. No início é sempre complicado, é uma adaptação. Mas hoje vale a pena. E como foi a transição de carreira para você? Foi difícil, porque eu já atendi em consultório e eu tinha alguns pacientes e eu amava o que eu fazia com os pequenos. Acaba se pegando, né? Muita coisa. As crianças, o desenvolvimento, aquela criança que, tipo, eu nunca tinha olhado pra você, ela olha e sorri, ela tem um desenvolvimento cognitivo na escola. É muito gratificante. Mas, como o Vicente chegou nesse meio do caminho, eu ainda cursando nutrição, eu engravidei do Vicente, logo depois do Augusto, que a diferença deles é 1 ano e pouquinho. Então, eu brinco que hoje eu me realizo com eles como mãe, né? Então, todo esse investimento, esse estímulo, eu brinco que eu sou chata com televisão, sou chata com alimentação, porque tem que ser. Na verdade, a gente tá certa, né? A gente tá certa. E a gente sai como chata. A gente sai como chata. Esses dias tem um caos muito engraçado. O Vicente estava no parquinho, aí eles não comem biscoito recheado, né? Aí uma amiga ofereceu um determinado biscoito de uma marca pra ele, aí ele falou assim, mãe, eu posso comer isso? Aí, um monte de mãe, um monte de babá sentada e eu não querendo ser a chata, né? Falei, filho, você quer experimentar? Aí ele, mãe, isso aqui é cheio de açúcar, né? Aí eu... Aí ele, não, obrigada, eu não quero isso é cheio de açúcar. Aí por dentro a mãe fica, né, super feliz. Aí as outras falam, como é que você conseguiu falar pra ele? Eu falei, porque a gente dá o exemplo pra ele. Então assim, ele não vai me ver comendo um biscoito recheado. Então automaticamente ele não tem esse interesse de comer isso. Então, acho que o exemplo arrasta muito mais do que você falar, não come, não faz. Eles nunca comem? Claro que comem, eles vão numa festa, eles são crianças, eles são crianças normais, eles comem bolo, eles comem brigadeiro, eles comem a pipoca deles, o que é normal, mas não vai ter em casa e não vai ser ofertado na alimentação deles. Eles amam biscoitinho de whey, e é verdade, eles adoram. Aqueles aitas eles amam, então assim, é o que tem em casa, o que é oferecido a eles é o que eles comem. É a questão da rotina também, né? O exemplo e a rotina. É bem isso. E além da maternidade, né? Você acha que a sua primeira profissão te ajuda dentro da profissão atual, de alguma forma? Sim, porque acaba que a gente entende o paciente, né? O nosso cliente ali, pela área da psicologia. E a pessoa, quando ela chega ali no consultório, que o nosso maior braço ainda é a obesidade é uma doença multifatorial. Então, eu brinco e falo com os pacientes, o peso não chegou e bateu na sua porta e falou assim, oi, sou 10 quilos, vou morar aqui. É uma sequência de escolhas erradas que esse paciente fez. E muitas vezes essa obesidade, ela tá ligada a fatores psicológicos. Então, a gente vai numa festa, a gente come. A gente tá triste, a gente come. Então, muitas vezes, esse paciente, ele tá comendo porque as emoções dele também não estão tão reguladas assim. Então, muitas vezes eu chego pro paciente e falo, poxa, vamos pensar, por que você fez isso? Você tá sentindo fome? Você tá sentindo vontade de comer? Existe uma grande diferença entre isso. Então, a gente trazer essa consciência dessa alimentação para esse paciente, por conta dos braços da psicologia, é muito interessante. E é muito importante também essa junção, né? Psicologia, nutrição, num todo. Eu até brinco que às vezes eu vou atender paciente, parece que, sei lá, se for 1 hora de consulta, 40 minutos são conversando. Então meio que a gente vira psicóloga ali, né? No momento da consulta, e realmente é necessário a gente escutar também, né? Sim, escuta ativa.
E o paciente, quando ele chega no seu consultório, ele quer ser escutado, né? Isso. Tanto que o André fala, né? Eu não atendo, o André que tá à frente, Uhum. mas aquele carinho que a gente dá de corredor e de fazer, e de pegar a bioimpedância do paciente, falar, nossa, que bom! Vamos lá, isso aí! A gente tem um carimbo que os pacientes amam, que eu falo, é magras em construção. Então, a nossa boca, ela declara o que a gente quer. Uhum. Então, vamos começar a declarar coisas boas? Eu não sou magra. Eu falei, não, peraí, você já tá falando errado. Eu não estou magra. Porque você pode mudar o seu presente, né? Como é que você muda o seu futuro? Construindo um presente adequado. Sim. Comendo certo, se alimentando melhor, fazendo atividade física. Então, coisas que o paciente, às vezes, chega ali pra gente sem essa perspectiva mesmo. Verdade. E quais são os maiores erros que você vê hoje nos profissionais que tentam se posicionar sozinhos no mercado? Eu brinco que, assim, o meio que a gente tá hoje, que é de emagrecimento, tanto na área médica, né, quanto na área nutricional, hoje não tem mais peixe pequeno, a gente é uma briga de peixe grande. Então, é aquele famoso, fazer o arroz com feijão bem feito. Porque muitas vezes o paciente, o médico, ele quer entregar uma receita, o nutricionista, ele quer entregar uma dieta, mas ele não pensa exatamente nisso, ele não tem uma escuta ativa com esse paciente. E assim, a escuta começa quando você tá ali fechando entregando a sua dieta. Não, a escuta começa lá na ponta, no seu WhatsApp. Como é que você atendeu esse paciente? Qual foi a paciência que você teve para esse paciente? A gente teve uma situação no consultório que eu chamei a equipe toda, eu parei numa reunião de cultura, eu falei, olha a importância da gente ter um tratamento alinhado com o paciente. A gente pegou uma paciente que ela era semi-analfabeta. E eu comecei a ver que a escrita dela era muito ruim. E a gente tem um script de atendimento. E aí uma das nossas atendentes do agendamento virou pra mim e falou assim, essa paciente eu já expliquei 20 vezes pra ela e ela não tá entendendo. Coloca como lead desqualificado? Eu falei, não, a gente não desqualifica o paciente. A gente não faz isso. Manda uma mensagem pra ela por áudio. Aí ela mandou por áudio, olha, você quer que o seu atendimento seja encaminhado a partir de agora por áudio? Aí ela falou, não, eu quero, pode ser? E aí o atendimento dela começou a ser encaminhado todo por áudio. Ela chegou no consultório e ela falou assim, eu tô muito feliz de estar aqui. Aí eu falei, ai, que bom que você tá feliz. Ela falou assim, porque eu entrei em contato com muitas clínicas na Barra, porque eu queria colocar o meu implante hormonal, mas nenhuma delas teve a paciência de me explicar. Aí ela falou, eu não sei ler muito bem, mas eu me senti acolhida por vocês. Aquilo ali virou uma chave, porque ela não tem aquele estereotipo, né, de paciente high ticket, e ela chegou, ela não questionou absolutamente nada, nem o valor de consulta, nem o valor do implante dela. Ela se sentiu acolhida pelaquela equipe. Quando a gente entregou a bandeja pra ela, ela falou assim, entregou o telefone na mão da minha secretária, ela falou assim, você tira uma foto minha, porque eu tô me sentindo muito importante nesse consultório. E eu achei tão bonitinho, e eu falei, a gente não pode desistir do paciente, nem quando ele dá problema lá na ponta, nem quando ele dá problema aqui dentro do consultório. A gente precisa acolher esse paciente de todas as maneiras. E eu reuni a equipe, eu falei, viu, como a gente às vezes julga e pré-julga uma pessoa, e ela chegou, e na hora de botar lá, ela falou, eu já sei quanto mas você digita aqui pra mim, pra eu não errar? E aí a gente digitou o valor pra ela lá, e ela falou, eu sei que é esse valor, pode passar pra mim. Então, assim, o contrato, ela pediu pra gente ler pra ela. Você lê pra mim? Eu falei, leio, claro, com o maior prazer. Então, é acolher esse paciente. Esse paciente precisa desse acolhimento. E cada um vai precisar de uma maneira. É um filho que cai e se machuca. E você, na sessão seguinte, quando ele chega lá pra fazer o soro, a primeira coisa que você tem que perguntar é, seu filho tá bem? Você lembra de tudo? Não, por isso que a gente tem sistema. O sistema ajuda a gente a ver. E o paciente, assim, na cabeça do paciente, ele muitas vezes sabe que é um sistema, porque a demanda que a gente tem hoje é muito grande, mas ele se sente importante, né? Eu fui ouvido, ela lembrou de mim, o médico lembrou de mim, a enfermeira lembrou de mim. E é muito importante, assim, porque a gente acha uma besteira, mas o paciente, ele se sente acolhido. E é o que a gente quer, né? A gente quer acolher esse paciente, cuidar dele. Verdade. Ele quer realmente se sentir acolhido, e a empatia
Muda completamente a visão. Você vê, ela falou de outras clínicas que não atenderam bem ela nem perguntou valor. Não, Então, ela não questionou o assim, valor de nada. a empatia ganhou ela. E ela indicou outras pessoas. Ah, tá vendo? E é isso, as pessoas investem muito em marketing, eu falo. Se você ainda não investe em marketing, você não investe em tráfego pago, a melhor maneira ainda é o boca a boca. Por que eu gosto do paciente que chega de boca a boca no consultório? Porque é um paciente que eu não tenho que convencer ele de nada. Ele já viu a pessoa, ele já viu a prova social, então quem indicou o André pra ele foi um paciente que perdeu tantos quilos ou que o libido tava horrível e agora ele tá feliz no casamento dele, ou ele tava com um corpo que ele não conseguia ganhar massa muscular e hoje ele tá com um corpo que ele gosta e ele tira foto. Então esse paciente que chega pra gente de indicação, ele já sabe quanto é a consulta, ele já sabe quanto é o protocolo, ele só tá ali porque eu quero ouvir da boca do meu médico que é realmente isso tudo. Então, eu acho muito mais seguro e muito mais assertivo você consolidar a base de pacientes que você já tem, fidelizar esses pacientes para você não perder, do que você entrar em investir naquele paciente que você tem que convencer a ser seu. Esse paciente que tá ali com a gente já não convence, ele já é nosso. Eu preciso só o quê? Cativar esse paciente e fidelizar esse paciente. Ontem aconteceu uma situação muito engraçada, porque eu faço unha num salão pequenininho, na frente onde os meninos fazem jiu-jitsu. E abriu uma rede muito grande de salão em cima, né? Eles são no subterrâneo e abriu uma loja muito grande em cima. Aí ontem eu falei pra gerente, eu falei, o que você já tá fazendo pra consolidar os clientes que estão aqui? Aí ela... Não, a gente não vai competir com eles, porque eles são mais caros do que a gente. Eu falei, você vai competir com eles sim. Porque a experiência que eles vão vender lá é a experiência que você não tá tendo aqui. Aí ela, como é que eu faria? Eu falei, mês que vem é semana do cliente, mês do cliente. Você já tem que pensar num combo de unhas de 4 semanas aí e vender para esses seus clientes. Pensa num valor que você pode diminuir R$ 20 do faturamento total e você já segura esse cliente um mês. Aí ela, como eu faço isso? Eu falei, compra um bolo, bota uma água gasificada e vai ser o dia do cliente. Você vai vender a semana do cliente. Aí ela, não tinha parado para pensar dessa maneira. Eu falei, sabe por quê? Você já tem uma base de clientes que vêm até aqui, que gostam do serviço. Mas a partir do momento que eles oferecerem um combo, faz uma unha e ganha uma hidratação, você já perdeu. Aí ela, é verdade. Eu falei, então... Aí ela, mas eu quero investir em tráfego porque o tráfego dele está aparecendo para mim direto. Aí eu falei, investe em quem você já tá aqui. Pega a sua secretária, pede para ela ligar para todos os pacientes que vieram no mês de agosto e oferece essa oportunidade da semana do cliente. Faz pé e mão, você ganha uma esfoliação de pé. Então você tem que pensar em outras coisas pra gente fidelizar. Isso em todas as áreas, não adianta. Tem muita diferença entre preço e valor do serviço, né? Muita coisa. E existe diferença entre fazer marketing e posicionamento estratégico? Sim, existe. Conta um pouquinho. Existe bem. Porque fazer marketing todo mundo faz, né? A partir do momento que você já tem um Instagram, você já tá fazendo o seu marketing. Você já tá mostrando a sua vida. E é muita ilusão a pessoa falar assim, eu tenho um Instagram, mas eu não quero vender nada. Tá, tudo bem, mas você mostra o seu dia a dia, então você já tá mostrando a sua vida. Por mais que você não venda um produto, você vende um lifestyle. Então, a estratégia é que público que eu quero atingir? Quem que eu quero que compre de mim? Então, é o ser para ter. Então, qual é o público médio na medicina, né? Então, assim, qual é o público que eu quero ter? A, B ou C? Hoje a gente está transicionando mais para uma área de médicos, porque o André está entrando nesse lugar de ajudar outros médicos a se posicionarem, a terem um consultório que funciona sem a gente. A gente fez aniversário de casamento, a gente viajou 10 dias para Madrid. A gente chegou, viajou com os meninos para Gramado. Então, assim, é a gente começar a ter coisas que funcionem sem a gente. Não necessariamente você tá ali vendendo hora. Sim. Porque muitas vezes o médico ele tá sem estratégia. Então, às vezes é melhor ele pensar numa esteira de produtos do que eu preciso fechar 50 consultas esse mês. Será que você precisa fechar 50 consultas esse mês? Ou será que você precisa de 5 protocolos que vão te dar um valor semelhante? Sim. Então, muitas vezes eles ainda pensam
nessa coisa de entregar consulta, vender hora. Porque você tá vendendo só hora, você não tem uma estratégia. Se acontece alguma coisa com você ou na família, você não tem um protocolo vendido. Então, não te dá uma estabilidade. E aí, é todo mês que vira, você tendo que correr atrás desses tantos pacientes, porque você não tem nenhuma base de entrada. E isso é muito ruim, né? Verdade. E fala um pouquinho sobre as estratégias de encantar pacientes e aumentar o faturamento de forma ética. Ai, sim, por favor. Eu brinco que a maior fábrica de encantamento que existe é a Disney, né? Porque você se manter um parque com mais de 50 anos, né? E assim, lotado. E é uma coisa que gera desejo. Eles geram desejo em absolutamente tudo. Então, como é que você gera um desejo nesse seu paciente? Trazendo coisas novas, trazendo experiências novas para esse paciente. Então, ontem eu tava falando com as meninas, falei, ai, tô doida pra enfiar um monte de xícara rosa aqui em outubro. Aí as meninas, tipo, a gente tá entrando em setembro. Eu falei, mas a minha cabeça já tá no evento de outubro rosa. O evento que a gente vai fazer é com as nossas pacientes. Então, todo mês a gente tem um talk em MS, com psicóloga, com consultora de estilo, com chefe de cozinha, com maquiadora. Então, assim, são leques diferentes. Natália, nesse dia você vende consulta e protocolo? Não. Mas eu pego as minhas pacientes X e eu envio um convite. E nesse dia é muito importante elas estarem ali com a gente. Porque eu tenho uma escuta. Eu consigo entender como é que ela tá. Eu entendo o que ela espera. É muito importante a gente fazer isso. Uma das estratégias que a gente usa para fidelizar esse paciente são esses eventos. Então, esse mês agora de setembro, a gente tem um Talking MS com uma psicóloga que ela vai estar falando de alinhar a nossa mente com o que a nossa saúde espera. Vai ser bem legal. Nossa, E legal. mês que vem tem o mês que eu mais gosto, que é o Outubro Rosa. Primeiro que a gente muda toda a cartela do consultório, mulher adora ir de rosa. Então, assim, determinado dia do mês eu peço pra elas irem de rosa. Que legal. Já tem vários brindes especiais. Já encomendei vários lacinhos de Outubro Rosa para todas as pacientes do mês de outubro. Então, a gente faz isso, né? O que a gente faz hoje de fidelização? A gente tem os talkings, que são os eventos pontos com os nossos pacientes que são novos. Ai, posso levar amiga? Não é o intuito desse. O intuito é que elas venham pra gente conhecer mais elas, estarem mais pertinho ali delas. E elas se sintam acolhidas, né? Isso é muito importante. E o segundo é que a gente, sempre que o paciente chega até a gente faz uma experiência mesmo com ele. Então, você quer um café? Você quer uma água? Você quer um chá? Você quer um whey? Então, a gente entrega esse cardápio para esse paciente. Ah, Natália, eu não consigo fazer um cardápio. Consegue. Hoje em dia, a gente tem tablet até na Shopee. Então, faz uma imagenzinha, entrega um tablet na mão do seu paciente. 5 minutos. Ou, eu não tenho uma secretária. Dentro do seu consultório, cabe uma máquina de Nespresso, uma bandeja com 2 águas, uma normal, uma com gás? Cabe. Então, melhor ainda, porque o paciente vai se sentir muito mais amado quando você fala, você quer um café? Eu vou fazer pra você. Então, assim, ele se sente servido pelo aquele médico, pelo aquele nutricionista. Então, as pessoas, principalmente o médico, ele se coloca assim, eu sou o detentor do conhecimento, eu sou... E assim, de fato, eles são. Mas quando o médico, ele se coloca na cadeira de tipo, eu tô com você, eu vou te ajudar, eu vou fazer com você, é outra consulta, é outra experiência. O médico virou meu amigo. O André fala que muitas vezes ele vê que a pessoa tá com resistência, ele sai desse lugar e senta do lado do paciente, vou te ouvir. Tipo, tô te ouvindo, saí de trás da mesa, tô do seu lado, eu vou caminhar. A gente tem isso, né? A gente caminha com o paciente, a gente não decide o que o paciente vai fazer, a gente caminha junto com ele. Então, tô com você nessa, o que você quer? Como a gente vai fazer? E funciona. Até porque o paciente precisa se sentir acolhido, porque não adianta só a gente, né? Precisa ir de tudo. Os dois lados trabalhando, né? E assim, atendimento na hora. Um script que você consiga ouvir. Hoje, os pacientes... A gente tem um grupo de acompanhamento. Então, todos os pacientes que entram em protocolo com a gente, dentro do consultório, cada um deles tem um grupo. Ai, que legal. Dá um trabalho. Dá um trabalho. Mas é muito importante. E aí, uma paciente virou pra gente e falou assim...
nossa, é você mesmo que responde, né? Aí eu falei, sou eu que respondo. Aí ela, eu jurava que tudo que vocês mandavam ali pra gente era inteligência artificial. Aí eu falei pra ela, eu falei, não, eu faço questão de todo dia entender como tá cada paciente. A gente tem uma vez por semana um round com a equipe, que é o André, a nossa equipe de enfermagem inteira, a nossa recepção, o Dr. Pedro, que é o nosso nutricionista responsável por protocolos dentro do consultório. Então a gente vê por que esse paciente não tá perdendo peso? Por que ele entrou no platô? Ele entrou no platô mesmo? Aconteceu alguma coisa? O gato morreu? Porque às vezes o gato morre, os pacientes falam, o gato morreu, não vou fazer a aplicação. Tá tudo bem, seu gato morreu. A gente bota lá, muda o íconezinho do grupo e vamos pro outro. Então a gente escuta todos esses pacientes. E aí eu falei assim, quantos pacientes não devem estar pensando? Porque hoje a gente vive numa era que a inteligência artificial tá vindo. E a gente precisa ser aliado dela, não ser dominado por ela. É exatamente isso. As pessoas falam, a IA vai dominar o Não mundo. vai. Mas a IA não tem a empatia, não tem o calor humano, não tem aquela coisa de escuta ativa. Exato. Exato. E assim, a obesidade ainda é uma doença. E ela é uma doença multifatorial. Então a pessoa não quer ser atendida por um computador, por um Sim. robô. Ela quer ser ouvida. Ela quer ser ouvida, ela quer ser acolhida. Então é muito importante a gente ter essa escuta. Aí eu gravei um vídeo e mandei em todos os grupos. Falei, olha, aconteceu uma situação que uma paciente falou. E às vezes eu me sinto falando em Nárnia, porque ninguém me responde. Então, se pra você também falava com o computador, não, você não fala. A gente vê, a gente lê, a gente ouve. A gente vê todas as suas comidas, a gente vê suas alimentações. E eu fico feliz de ter esse acompanhamento por vocês, de vocês estarem aqui conosco. E aí foi muito engraçado que 2 dias depois, vários pacientes que não estavam mandando check-in de Começaram a atividade responder. física, Ai, nem de legal. comida, começaram a responder, porque, tipo, viram que realmente é a gente. Porque calhou de ser bem ali quando os meninos estavam de férias e eles entraram de férias, eu brinco, eu entrei de férias com eles também, 30 dias. Um beijo. E quando eu voltei, tipo, vários pacientes novos de protocolo não me conheciam, não tinham me visto no consultório. Então, quem é essa pessoa que toda hora cobra alimentação e atividade física aqui? Deve ser um robô, óbvio, né? Ah, E aí eu fiz um vídeo, gravei e faço questão. Falei, olha, não vi sua alimentação hoje, não vi sua atividade física. E é importante pro paciente. e qual a importância de propósito, marketing e posicionamento para o paciente se sentir valorizado mesmo? Isso tem que estar muito bem alinhado. Tanto a sua visão, a sua missão e o seu propósito dentro da clínica. Semana passada aconteceu uma situação que foi bem chata, assim, dentro do consultório, mas a gente tem como missão mesmo e propósito dentro da clínica, que se você não trata bem um colaborador meu, você não vai confiar num produto e num serviço ou num implante que eu vou botar em você durante 1 ano e 6 meses. E uma determinada paciente causou uma situação que foi constrangedora para a equipe, por conta que ela pagou e ela queria ser atendida no mesmo dia. Só que a gente trabalha com uma agenda. Não é assim que as coisas funcionam. Então, e hoje a gente, graças a Deus, o André tem uma lista de espera de atendimento. Então não é assim, tipo, eu paguei e eu quero colocar o implante todo mundo no pagou, dia seguinte, né? E calhou que nesse dia uma blogueira, né, tinha ido no consultório e ela tinha postado. E aí ela mandou que a gente faz acepção de pessoas. E eu falei assim, a gente tá te devolvendo o seu dinheiro agora. Já tô solicitando o seu estorno. Por quê? Aí é importante você ter sua missão e sua visão. Porque a nossa missão é ajudar os pacientes de forma integral e igualitária. E a gente tem como missão, a gente tem como visão, e um dos pilares da clínica é o respeito. Então, se você não tem respeito por um colaborador meu, você também não vai ter respeito pelo procedimento que a gente vai desenvolver. Então, a gente não sente segurança em realizar seu procedimento. Ela, mas eu paguei X mil reais. Eu falei, e ele está sendo estornado para você. Ah, eu paguei a consulta. Você quer o estorno da consulta ou você acha que você não teve uma consulta de excelência com o Dr. André? E aí ela não me respondeu mais. Eu fui buscar os meninos, porque eu saio 3h30, e as meninas falaram que ela foi até a clínica pedir desculpa. Eu falei, ela pode pedir desculpa, eu acho louvável da parte dela entender e verificar a situação, mas a gente ainda assim não vai fazer o procedimento dela. E a gente não realizou o procedimento, o estorno foi realizado para a paciente. Porque a gente entende exatamente isso, o respeito ele é um pilar, então
Tem que É ser muito mútuo. importante que você tenha ali as palavras-chave e o que você acredita. Então, Sim. a gente tem a fé como princípio, porque nós somos cristãos, então eu entendo que a maneira que eu trato você é a maneira que eu gostaria de ser tratado. Então, a gente tem o respeito, a gente tem a organização, que é o meu lado melancólico ali, não deixa. Eu sou muito organizada e eu não consigo trabalhar com bagunça, com desordem, com script bagunçado. Então, eu brinco com as meninas. Eu falei, se o copo tá aqui, o lugar dele é aqui, o lugar dele é aqui. O lugar dele não é lá na pia, entendeu? As coisas precisam ter uma ordem. E até porque eu fiz um vídeo essa semana falando sobre isso. Que quando você não tem ordem, você tem uma desordem, o seu paciente percebe. Isso causa insegurança para o seu paciente. Então, as coisas estarem muito bem organizadas e você tá com os POPs, né, que são os procedimentos operacionais padrões muito bem alinhados com a equipe, isso facilita você com o seu cliente, com o seu paciente. Por quê? A hora que a minha enfermeira entrar, eu vou precisar de uma enfermeira substituta ali desses 30 dias de férias. Então, eu vou sentar, ela vai ficar lá uma semana com a minha enfermeira, ela vai pegar o POP, ó, tem que fazer assim, a aplicação é feita assim, o soro é diluído assim. Já tá tudo ali descrito para ela, fotografado para ela, é só ela executar. Quando a gente não tem essa organização e o paciente chega para fazer um soro, por exemplo, e ela não sabe o que ela faz primeiro, eu imprimo a prescrição ou eu boto o paciente para sentar, Então, essa organização precisa ter em todas as áreas, né? Desde quando você abre a porta para o seu paciente, quando você faz uma medicação nele. Acredito que já tenham tido alguns, mas qual foi o maior desafio, assim, que você se lembra de implantar processos de encantamento dentro da clínica? Treinamento de equipe. Tem horas que parece que eu tô falando com uma porta. É difícil. E assim, eu falo 20 vezes a mesma coisa. E várias vezes eu vejo na minha sala, eu falo... Por exemplo, eu já pedi para não atenderem o paciente sentado atrás do balcão. Então, o paciente chegou, você levanta, espera o paciente ali, abre a porta para ele, senão ele se sente... Quero empatia. E aí você fala, e você fala, e você fala. Aí eu, às vezes, levanto lá da minha sala, o interfone tocou, eu abro. Aí eu, oi, tudo bem? Que bom que você tá aqui, me dá um propé. O paciente sentou, você coloca o propé nele, porque na nossa clínica a gente precisa ter por conta dos injetáveis. O paciente coloca o propé nele, entrega o cardápio, você aceita um café, uma água, algo que eu possa fazer pra melhorar a sua experiência aqui na MS? Ah, eu aceito um café, eu aceito uma água. E aí, às vezes, você vê a bandeja entregue de tudo quanto é jeito. Eu falei, opa, peraí, já arrumei a bandeja 20 vezes. Vamos fotografar a bandeja agora? Que aí qualquer pessoa consegue, né? Tá fotografada, copia e cola, já tá no grupo da equipe. Qualquer pessoa que tá ali no grupo, que faz parte da MS, sabe montar uma bandeja. Então, a xícara é pro lado certo, a colher tá do lado certo. Se tem um nut, se tem um bolo, aonde esse bolo é, aonde esse garfo entra. Porque a gente parece besteira, mas a gente já teve, por exemplo, eu acabei com o glitter do consultório. Porque o nosso café vinha uma purpurina. E os pacientes amavam. Aí, uma determinada semana, a purpurina acabou. E aí, eu recebi mensagem no meu WhatsApp de 2 pacientes falando assim, agora vocês só oferecem café com purpurina pra quem manda foto no Instagram de vocês, né? Porque a purpurina acabou. Eu ainda não consegui ir na determinada loja comprar a purpurina. E aí eu falei pras meninas, não tem mais purpurina, porque aí eu não tenho problema. E aí a gente não faz essa associação. Porque a pessoa na cabeça dela, ai, nossa, Natália, que bobeira. Mas não é. Porque essa pessoa que ela já não se sente pertencente ali, aquele núcleo, aquela clínica, ela não vai indicar. Ela não vai me dar uma avaliação boa no Google. E não é o que eu quero. Eu quero que ela me indique. Eu quero que ela me dê uma boa avaliação. Então, vamos estabelecer um padrão? A xícara é para esse lado, a colher é desse lado, o nuts, o bolo, o iogurte é desse, o versículo é aqui, a bandeja é montada dessa maneira de café. Tá, a bandeja de chá, como é que é montada? Dessa maneira. De cappuccino, dessa maneira. De água, dessa maneira. Fotografou? Todo mundo já sabe? Que bom, todo mundo já sabe. E é isso, é igual para todo mundo. A importância de alinhar a cultura, né? A cultura, precisa ter. Conta um pouquinho sobre esse projeto das magras que você mencionou. Sim, é muito legal. É um projeto que mistura saúde, mudança de mentalidade. Fala um pouquinho. A Corrida das Magras aconteceu por um seguinte, eu
queria chamar algumas amigas pra mudança de estilo de vida. Porque eu malho às 5 da manhã. Todo dia. Faça de chuva, faça sol, eu malho às 5. E aí eu acordava falando, bom dia, magra. Se você não está, você pode se tornar. Basta você fazer alguma coisa pra sua saúde. E aí muitas amigas começaram a falar, Nath, vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer um treino? Não sei. E surgiu com isso. E aí eu comecei a juntar algumas amigas. E aí eu falei assim, já que a gente vai fazer uma corrida, vou botar no meu Instagram, né? Vai que alguém anima. Mas eu achei que era, tipo, alguém, tipo, 10 pessoas, tá? Aí eu abri o meu Instagram, botei lá, falei, olha, a gente vai fazer a Corrida das Magras, a Comunidade das Magras. Se vocês quiserem participar e se movimentar com a gente 21 dias, a gente tá aqui. Vou cobrar 21 dias de exercício. Isso eram 7h pouca da noite. Aí fui ficar com as crianças, fui jantar, dormir. De manhã, quando eu acordei pra ir pro culto, que eu peguei meu WhatsApp, eu tinha mais de 200 entradas nesse grupo. E aí eu olhei assim, eu falei, gente, eu não conheço essas pessoas que têm o meu telefone pessoal agora. Aí eu dei uma assustada, tirei os stories do ar. Falei, o que eu faço? Tem muita gente aqui agora. Agora eu vou ter que fazer o negócio acontecer. E aí o André falou, cara, você é maluca, como é que você bota o seu telefone pessoal no Instagram? Porque eu achei que só as minhas amigas não queriam entrar. Eu não achei que eu ia acordar com 238 pessoas num grupo. E foi muito legal, que eu falei assim, bom, agora eu já falei, vai entrar o dia 1º, vou fazer isso acontecer. Foi logo depois do carnaval. Eu brinquei no Instagram. Foi literalmente uma brincadeira. Eu falei assim, todo mundo diz que o ano só começa depois do carnaval. Então, segunda-feira eu vou lançar um projeto para as minhas amigas magras de 21 dias de exercício. Quem quiser entrar, entra aí. Tipo, link. Não tinha logo, não tinha PowerPoint feito, não tinha um PDF, não tinha nada. Que na minha cabeça a gente ia uma cobrar atividade física da outra. E aí, quando eu acordei, que eu vi aquele tanto de gente, eu falei, não, tirei tudo do ar. Tirei link, tirei tudo. E eu falei, bom, agora eu vou ter que dar um jeito de fazer. E eu sou muito organizada e eu gosto muito dessa coisa de experiência. Aí eu lembro que eu passei domingo fazendo vários postzinhos, né? Por que você não deve parar no primeiro dia? Por que você deve... E aí acabou que outras pessoas foram entrando. A gente fez a Corrida das Magras, a primeira Corrida das Magras com o patrocínio da Whey Suplementos, então foi muito legal que a Whey tava com a gente e todas elas receberam um brinde. E é implementar mesmo, porque eu brinco, se você quer ver os seus netos, você precisa, se você quer levantar do vaso sozinho lá na sua velhice, você precisa construir musculatura hoje. É porque é o básico, né? E as pessoas vivem literalmente o hoje, elas não pensam lá na frente. Meu marido tem uma frase que eu amo. Ele fala assim, eu não morro pelos meus filhos, eu vivo por eles. Então, é exatamente isso. Você tá morrendo, porque cada dia que a gente vive é um dia que a gente tá morrendo. Então, você tá vivendo melhor ou você tá piorando a sua velhice lá na frente? Então, quanto mais a gente trouxer e conseguir trazer essa consciência, e é aquilo que a gente falou lá no início, o exemplo arrasta. E ele incomoda. Sim. Porque, assim, eu tenho 2 filhos, eu tenho 2 consultórios, eu tenho uma plataforma de ensino médico, eu tenho vários colaboradores com a gente. Tenho a nossa igreja que a gente serve. E eu acordei às 5 da manhã e fui malhar. Na verdade, eu acordo 4h40. Então, assim, por que você que não tem filho, tipo, várias pessoas que não conseguem acordar. Não tenho tempo. Como você não tem tempo? Vocês mesmas 24 horas que eu tenho, você tem. Então, é questão de prioridade. E muitas vezes, essas pessoas negligenciam a própria saúde. Então eu vou fazer uma dieta. Ok, mas a dieta por si só é igual, eu vou emagrecer tomando medicamento XYZ. Tá, tudo bem, você vai emagrecer, mas e essa qualidade de vida? Você vai construir? Porque o medicamento, a gente é super a favor, mas ele não pode ser a sua muleta. Ele precisa ser a sua bengala ali para um novo estilo de vida, para uma mudança de mentalidade de atividade física, uma mudança de mentalidade de alimentação. Você trazer essa consciência que a atividade física ela é muito importante. Sim. E ela é um dos pilares, porque se eu quero estar bem lá na frente com os meus filhos, eu preciso construir hoje, não adianta. Se eu quero sair do mercado carregando as minhas sacolinhas, eu preciso construir músculo hoje. Se eu quero levantar da minha cama sem nenhum bastão de apoio, é construindo músculo, é fortalecendo a coluna. E isso só com atividade física. Então, eu brinco que eu incomodei várias sedentárias, amigas.
E E aí elas hoje foram? foram. Ai, tá vendo? E a gente hoje tem a maioria eu não conheço pessoalmente. Uhum. E algumas. E é engraçado porque às vezes no outro dia eu tava no shopping ela falou assim: Ai, porque eu tô lá na comunidade das magras. Eu, ai, que bom! Tipo, não conheço a pessoa. Ah. Mas é legal porque Aham. assim, você vê que gera um encargo. E a pessoa vê que você não faz aquilo ali. Não é pago. Uhum. Eu só fechei porque fica muita Muita gente. E aí gente. acaba que é o meu telefone ainda. Então, não é paga e eu faço com o maior prazer. Passou a Páscoa, eu falei, gente, 7 dias sem açúcar, vamos fazer, vamos pensar nas estratégias e a gente uma vez por mês corre lá na Barra. E é muito legal. Ai, que legal. Muito legal. É muito Começou com uma legal. brincadeira. Começou com uma brincadeira. E aí eu falei, elas falaram assim: ah, mas a gente precisa de uma camisa pra corrida. Eu, Meu Deus. camisa. Vamos fazer uma camisa pra essa corrida. E aí eu gosto dessa coisa. Aí eu falei, tá, então vamos fazer uma camisa? Falei, ah, então vamos. Foi quando eu mandei um briefing pra Way. Falei, vamos estar junto comigo nessa? Mandei pra Essential também. E eles compram essas ideias, essas Sim. maluquices, graças a Deus. E a cabeça de quem é organizado já começa a surtar com E essas aí eu coisas, falei, não, né? vamos montar então um kitzinho bonitinho pra Aham. elas. E todas elas foram, ganharam um kit, ganharam uma garrafa, ganharam uma camisa. Porque é isso, assim, a experiência pra pessoa. Então ela viu que aquilo ali foi de verdade, sabe? Que é um estilo de vida e que eu quero ajudar ela a fazer aquilo. Sair desse platô de paguei, porque muita gente fala assim, ah, mas a academia tá paga. Tá, não adianta nada, ela tá paga e você não ir. Entendeu? É só pra falar que ela está Que tá paga. paga. Mas ela não tá te ajudando nada. Então é mais fácil você ligar no YouTube um treino e fazer um treino em casa, mas fazer todos os dias do que você não fazer. A escola dos meus filhos viu, né, essa movimentação das magras e eles falaram assim: vamos lançar um desafio pós-férias de 90 dias de atividade física. Eu falei, agora, vamos? Aí depois eu pensei, meu Deus, eu já tenho um consultório, tudo que eu tenho, ainda vou empilhar mais um. Uma Mais atividade. 65 professores comigo, né? Vambora. Ai. E aí eles fizeram, e é tão gratificante que a gente termina agora em outubro. E a professora, tipo, me encontrar que eu não sei quem é, dos mais velhos, fala assim, eu emagreci 6 quilos, porque eu tô fazendo atividade física todo dia. São 90 dias de exercício. Uhum. Então, eu brinco que eu fiz bem igual os Jogos Vorazes, montou os grupos, e aí, tipo, faltou um dia, cortem as cabeças, não tem mais, tá eliminado. Então, o grupo que ficar até o final é um grupo que vai ganhar, dentro do nosso centro de estética na clínica, o pacote de redução de medidas. Então, foram divididos em 5 grupos. Então, o grupo que tiver a maior perda de peso e que tiver cumprido toda a tabelinha ali do Strava de 90 dias de atividade física, vai estar concorrendo a isso. Então, eles estão super motivados. Aí elas encontram e falam assim, eu só penso nas minhas drenagens, eu só penso na minha massagem. Então, assim, é uma maneira que a gente viu de colocar esses professores em movimento. Porque muitas vezes o adolescente, o pré-adolescente, ele repara que o professor é gordinho, que o professor não consegue subir uma escada direito, que o professor não consegue correr atrás deles. Então, assim, a gente trazer essa qualidade de vida e essa percepção. Então, a equipe toda de psicomotricidade, de educação física da escola abraçou o projeto. Então, a gente manda os treinos para eles, ajuda. Eu cobro todo dia. Então, entraram mais 12 grupos no meu telefone. Então, eu fico olhando ali com eles e mandando mensagem. E a professora manda, emagreci 6 quilos. Emagreci 3 quilos. Nossa, minha calça já tá bem melhor. Assim, não existe nada mais gratificante do que você ouvir um muito obrigado de verdade. As pessoas falam que quem trabalha com criança tem aquela identidade verdadeira, né? Porque a criança, quando ela gosta, ela gosta. Né? Então ela não tem um meio termo, ela não vai virar pra você e vai falar que você tá bonita ou você tá feia. Tipo, não adianta. Quando eu boto máscara facial, eu falo pros meus filhos, tô linda! E ele olha pra minha cara e fala, não tá não. Aí eu falo, tô linda sim, ele. Não tá não. Então, assim, eles são muito de verdade. E eu acredito que quando você gera uma transformação genuína nesse paciente, seja ele seu amigo que você influenciou, seja ele o seu paciente que entrou e foi impactado com a experiência do seu consultório. E quando esse elogio vem, ele vem genuíno pra você. Sim. Ele não vem um genuíno, tô querendo te agradar. Ele vem de verdade. Cara, muito obrigada porque eu tô fazendo atividade física. Muito obrigada porque eu consigo estar com os meus filhos hoje. A gente recebeu no consultório uma paciente que essa história eu acho que vai me marcar pra sempre.
ela chegou no consultório nos procurando porque a filha não estava mais comendo. A escola chamou ela porque a filha não, ela fazia as refeições na escola e a filha não estava mais comendo, não queria comer na escola porque ela não queria ficar sobrepeso igual a mãe. Então a mãe foi chamada na escola e entendeu o caso e ela falou: eu preciso emagrecer. Eu preciso gerar qualidade de vida para minha filha. Ela precisa enxergar em mim um exemplo de alimentação, um exemplo de atividade física, um exemplo de qualidade de vida. E eu falei assim, como mãe, eu te entendo e eu vou te ajudar. A nossa clínica tá aqui com você e a gente vai ficar no seu pé. E ver ela no aniversário de 15 anos lindamente, eu brinco magra, dançando com a filha, não tem nada mais gratificante, porque a gente acha que não, mas os amigos julgam essas famílias. Sim. E a gente não sabe o que ela estava ouvindo, o que é esse padrão. Ah, você está defendendo um padrão de magreza? Não, não tô. Isso não é um padrão estético, porque a gente pega uma bioimpedância de uma pessoa que está sobrepeso, a gente vê um nível de gordura visceral muito alto. Não tô falando que as pessoas precisam vestir 32, 34, não tô falando isso. Tô falando que as pessoas, elas precisam ter a consciência que elas precisam estar num peso adequado. Elas precisam ter um nível de gordura visceral adequado. Elas precisam ter saúde. E a saúde não é um... Eu brinco que a estética é só um plus. É um plus da sua qualidade de vida lá na frente, é um plus da sua velhice, porque... E é você se sentir bem com o espelho, né? Você tem que estar olhando pro espelho e falando, tô na minha melhor versão. Essa é a versão que eu mais gosto, né? E é isso que a gente busca. Tanto que tem lá um dos nossos slogans lá do consultório é em busca da sua melhor versão. Que a gente tá ali para ajudar esse paciente. Seja ele a ficar mais forte, a ficar mais sequinha, a ficar com aquele corpo todo definido e malhado. Então, cada pessoa tem um objetivo e são objetivos totalmente diferentes. O que importa é, eu vou pegar na sua mão, vou caminhar com você durante esses meses de tratamento e a gente vai conseguir que você chegue na sua melhor versão. E você estava falando, né, que tem os consultórios, já é uma rotina bem corrida e ainda tem a plataforma de ensino. Conta um pouquinho, que a gente nem falou sobre isso. A plataforma de ensino, a gente tem as mentorias de médicos, né? Então, o André dava os cursos específicos de emagrecimento, de terapias injetáveis e de implantes hormonais. Então, a gente dava esses cursos, todos eles presenciais. Então, a gente abre para o online, de 2 em 2 meses, esses cursos. E aí a gente começou a entender que tinham vários médicos que precisam desse aporte de como a gente começou, porque hoje é tudo lindo, mas quando eu vou abrir minha palestra para os médicos de encantamento, de como a gente começou, eu mostro a gente pintando parede do consultório às 4 da manhã, com os meus 2 filhos pequenos dormindo na recepção. E aquele pós que ninguém vê, aquele choro que você tem, tipo, de início que você não sabe quanto você vai fechar de faturamento. Aquela noite que você não dorme porque você sabe que no dia seguinte você tem 90 mil de cartão para pagar de obra. Então, isso tudo as pessoas não enxergam. E eu falo, nem tudo foram flores, muitas vezes. Eu brinco que eu atendi o WhatsApp, eu montava saquinho de chá, porque a gente não tinha ainda esse know-how que a gente tem hoje com empresas grandes. Então, o que eu fazia? Eu comprava X cafés de uma empresa tal, X chás da outra, comprava bolsinha de papel craft, imprimia na papelaria a nossa logo, montava os kitzinhos e todos os pacientes que chegavam na clínica eu entregava. Com muitas vezes meus filhos dormindo e andando pela clínica. Porque era o que tinha. Sim. Então a gente vai trabalhar com o que a gente tem. Começamos a ter um fluxo maior, contratamos uma enfermeira. Começamos a ter um fluxo maior, contratamos uma secretária. Hoje a gente tem um time com a gente de 8 pessoas. Mas não foi assim. Então, como é que a gente ensina? Então, a gente começou a perceber que os médicos, eles sabem medicina. E o André, ele ensina muito bem as nossas técnicas e os nossos produtos e as nossas esteiras de venda. Mas como é que o médico fideliza esse paciente? Como é que ele encanta esse paciente? Como é que ele atende esse paciente? Muitas vezes, parece uma bobeira, mas se você entrega
uma bandeja com a xícara, 93% da nossa população não é canhoto, é destra. Então, se você entrega a xícara assim pro paciente, aí aquele dia que você erra o café e você bota o café bem em cima, nesse movimento que ele vai fazer para pegar, às vezes o café já derramou na bandeja. Então, a gente arruma, bota do jeito certinho. O médico, ele precisa de uma pessoa que ajude ele essa gestão médica. Então, a gente começou a ver que havia essa necessidade dentro do curso, porque eles falavam assim, mas como é que vocês conseguiram fazer isso? Por que vocês fazem esse buffet? Por que vocês fazem esses eventos? Então, bom, então vamos pensar e vamos abrir dentro uma, que a gente faz a experiência MS, que é um dos cursos que a gente tem. E aí tem vários braços, né? Calendário antecipado. Por que a gente trabalha com calendário antecipado? Por que a minha cabeça já tá lá em outubro? Porque o presente do dia do cliente, que agora é 15 de setembro, já tá pronto. Os vídeos que eu vou gravar no dia 15 de setembro já tá pronto. Porque se a gente parar pra imaginar, a gente saiu da Páscoa no domingo de Páscoa. Se você fosse no shopping na segunda-feira, o shopping já tava falando de Dia das Mães. E por que o médico só lembra de fazer a campanha do Dia das Mães, do presente para as mães que ele tem no consultório, na semana do Dia das Mães? A gente precisa de ter uma previsão de calendário. Então, a gente tem o calendário antecipado, que é um dos cursos que a gente já entrega tudo pronto, mastigado. Olha, Dia das Mães, Dia do Cliente, 15 de setembro. 15 de setembro você tem que gravar agora, 1º de setembro. Um calendário antecipado, a gente faz uma antecipação de campanha de 15 dias. Para que no dia 15 ele já saiba que o combo de massagens vai estar em promoção. Não adianta eu, no dia 15, pegar ali minha lista de transmissão e falar, olha, hoje a massagem de 250 tá 150, não vai adiantar. Porque se você avisa antes do dia 5, ele já gera uma previsibilidade até mesmo de pagamento. Então, você consegue dar um mimo melhor para esse paciente, você consegue pensar num buffet diferente para esse dia. Você compra uma água saborizada, você compra uma garrafa nesses sites que são super baratinhos e você arruma um buffet. Então, assim, é uma coisa que às vezes é muito pouca, mas pro paciente que chega ali e vê aquilo ali, ele se encanta. Sim. Então, é muito gratificante. Então, a gente tem os scripts de venda, o calendário antecipado, a organização dos pop, as dos eventos, e assim vai. Você já deu várias dicas, mas assim, pra gente finalizar, tem alguma outra dica importante ou alguma mensagem mesmo que você queira deixar para aquelas pessoas que estão, ou médicos, ou profissionais da área da saúde, no geral, que estão começando agora, montando consultório agora, começando do zero? Qual dica você daria para essas pessoas? Qual mensagem você daria para essas pessoas? Eu gosto de falar que se Deus plantou um sonho no seu coração, ele não é egoísta o suficiente de não cumprir. Então, se você tem um desejo de cuidar de pessoas, de ter seu consultório, busque você estruturar e se espelhar em pessoas que já fizeram e já romperam por isso. Porque para criticar, muitas pessoas têm. Então, você vai viver de consulta? Você não é melhor trabalhar de carteira assinada? Então, cada pessoa sabe o sonho que ela tem e aonde ela almeja chegar. Então, foca em pessoas que já romperam, que passaram por aquilo ali. Eu amo a ideia de sentar para aprender, porque só levanta para ensinar quem senta para aprender. Então, para você ensinar e encantar esse seu paciente, você já tem que ter vivido pelaquilo ali. Então, muitas vezes as pessoas acreditam, eu não vou pagar um curso, eu não vou pagar uma mentoria. Mas espera aí, essa pessoa passou pelo que eu passei? Ela pode encurtar o meu caminho? Ela pode resolver alguns problemas que eu possa no futuro ter? Então isso é um investimento. Eu acho que você tem que sonhar e você tem que investir no seu sonho. Porque um sonho sem ação é só um sonho. Então, tanto que a palavra oração, ela é orar e agir. É orar e ação. Então, fala assim, Deus, eu queria tanto que chovesse. Entendeu? A gente precisa ter uma ação sobre aquilo ali. Então, quais são os meus sonhos? O que eu vou fazer? Quantos pacientes eu vou atender? Tá, eu quero atender 20 pacientes. Então, quantos pacientes chegaram até mim? Quantas pessoas eu tenho que encontrar? Todo lugar é um lugar que você encontra e pacientes possíveis. Eu brinco, se você não sabe vender sua consulta descendo num elevador,
você ainda precisa melhorar a sua venda. Porque se aquela pessoa entra no elevador e ela tá cansada, eu já falo, ai, olha, você precisava, né, lá no consultório. Você sabia que eu trabalho com emagrecimento? É muito engraçado, porque as pessoas muitas vezes, você tá se metendo na vida do outro. Não, às vezes, de uma maneira que você é solícita e você mostra para aquela pessoa que você oferece uma ajuda, ela já fala, poxa, é um diferencial, sabe? Então, acreditar mesmo, acreditar no que você sonha, né? Porque cada pessoa tem um sonho. Como tem de corpo, a gente também tem de quantos pacientes a gente vai atingir, quantas empresas a gente quer ter junto com a gente. E tá ajudando esse paciente sempre a ver você e a ver o lugar no qual você trabalha de um modo que ele se sinta acolhido. Porque acho que é o que eles precisam, né? De acolhimento. Verdade, muito importante. Nath, estamos chegando ao fim. Nath. Nath. Muito obrigada por estar aqui falando um pouquinho da sua vida pessoal, profissional, trazer um pouco do conhecimento que você tem, né, dentro da sua experiência de vida, de trabalho. Quem quiser saber um pouquinho mais, a consultoria, é só entrar em contato. Tem a Clínica MS isso no Instagram. Aí. E é isso, gente. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Adorei! Obrigada. Obrigada. Aqui no YouTube temos vários outros episódios. Sigam a Nath nas redes sociais, a Clínica MS. Sigam a Whey Suplementos. Um beijo e até a próxima.